A morte do Papa Francisco representa o fim de uma era. A pergunta é, será este o último Papa? Será que o Francisco foi o último Papa da Igreja Católica Apostólica Romana? E a profecia de São Malaquias vai se cumprir? O mesmo disse que o último Papa seria o Francisco. E surgiria então Petrus Romanus, o último Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, que seria Pedro. O primeiro Papa latino-americano e também o primeiro Papa jesuíta morreu aos 88 anos de idade. A última pessoa a se encontrar com Francisco foi o vice-presidente dos Estados Unidos. E na ocasião, ambos trocaram presentes. Papa Francisco também apareceu no domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, onde proferiu algumas palavras, abençoando a multidão que ali estava presente, a multidão de fiéis. Papa Francisco foi um homem extremamente alinhado às agendas mundiais. E a sua morte representa um evento significativo para o mundo, para o globo, alguns dizem para a escatologia. Os que acreditam que o anticristo vem de Roma e por isso se apoiam em profecias de Lúcia, se apoiam nas profecias, nas visões de La Salette, acreditam que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro, lá em Roma. E veem este evento, portanto, a passagem do Papa Francisco, vê este evento como um grande sinal escatológico, um sinal do fim dos tempos ou do fim do mundo. Eu quero comentar essas coisas rápidas para vocês aqui. O que eu digo para vocês é que realmente a morte de um Papa é um evento de grande significado. O Papa não é a pessoa mais importante do mundo, mas é um dos líderes mundiais. E esses eventos mundiais sempre têm significado. O senhor, de 88 anos de idade, já estava com a saúde debilitada há bastante tempo. No mês passado, um jornal italiano chegou a dizer que o Vaticano já tinha dado a extrema unção ao Papa. Jornais aqui no Brasil repercutiram o assunto, eu até comentei com vocês, Mas, na sequência, uma semana, 2 semanas depois, o próprio Vaticano veio a público dizendo que a saúde do Papa melhorou, o quadro da doença regrediu e ele se recuperou, tanto que teve aparição pública, principalmente agora na Páscoa, e com o vice-presidente dos Estados Unidos, onde trocaram ali presentes para ovo de Páscoa, o Papa deu ovo de Páscoa para os filhos do Vence, e de igual modo o Vence, vice-presidente dos Estados Unidos, deu presentes para o Papa. Mas não é somente a morte do Francisco que se torna um evento que chama a atenção do mundo inteiro. No dia de hoje, dia 21 de abril de 2025, o fundador do Fórum Globalista, do Fórum Econômico Mundial, acaba de renunciar, também de 88 anos de idade. Klaus Schwab, o alemão socialista. 2 socialistas deixaram o cargo. Um partiu, que é o Papa Francisco, totalmente inclinado às pautas globalistas, principalmente ligadas ao clima, ligadas a questões as pautas identitárias e por aí vai. Pautas que o Fórum de Davos sustentava. Francisco partiu. E o fundador e líder do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, acabou de renunciar. Já havia um movimento para que o Schwab deixasse o cargo, mas ninguém esperaria que ele iria renunciar imediatamente sem uma transição honrosa. Então, está ocorrendo movimentações no campo da geopolítica, ou por não dizer, no campo da escatologia, porque são líderes globais. O Papa Francisco, por exemplo, vocês sabem, em nome das ideias universalistas, globalistas da turma de Davos, fez mudanças no próprio Vaticano, inclusive fazendo culto a entidades latino-americanas que são adoradas por povos latino-americanos, considerando então uma grande profanação dentro de Roma, lá no Vaticano, como Gaia, Pachamama. Fez moeda, cunhou moeda em homenagem
A Mãe Terra, uma divindade responsável pelo cuidado da Terra, pela criação e manutenção da Terra. Este evento em si, né, a morte do Papa Francisco, tem significado, tem bastante significado. Há uma profecia, né, conhecida como a profecia de São Malaquias, que ela diz, né, e muitos a interpretam dessa maneira, tá, que o Papa Francisco seria o último Papa. E depois do Papa Francisco, se levantaria o Papa da Grande Tribulação. E este Papa iria levar a igreja, conduzir a igreja romana no seu período mais tenebroso, que seria o período que enfrentaria perseguição, a perseguição do anticristo. Este Papa se chamaria Pedro, a exemplo, como eles dizem, do fundador da igreja, né? Sabemos que Pedro não foi o fundador da Igreja Apostólica Romana. Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa revelação é a qual a igreja está fundamentada. Essa é a rocha na qual a igreja está fundamentada. A igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Não a instituição romana. Uma interpretação textual básica, a gente chega a essa conclusão. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana e seus devotos acreditam que Pedro foi o fundador da igreja, o apóstolo Pedro, e o último Pedro, segundo a profecia do São Malaquias, o último Papa seria Petrus Romanus, né? Pedro de Roma. Ele seria o Papa de número 112, né? Após o Francisco. 112, então, viria o Papa Romano, que seria um período de grande tribulação. Outras profecias também apontam para este evento, né, traumático em Roma, que faria se levantar, então, o anticristo, um período de grande tribulação para a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem a profecia de Fátima, as visões de Fátima, que destacam, né, um homem de branco, né, ali no Vaticano, e aí muitos referem-se ao Papa, né, foi um acontecimento traumático e dizem que isso aconteceu com João Paulo e tudo mais, e outros dizem que não, é agora, com a morte do Francisco. A outra profecia que conecta mais ainda, aqui eu estou dizendo profecias são visões, tá? A verdadeira profecia é o testemunho de Cristo. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer a profecia, você precisa ler a Bíblia Sagrada, ok? Se você quiser conhecer escatologia, estudar escatologia, você pode estudar conosco lá no Abaplay. Tem turma de escatologia aberta. É só você clicar no link que está aqui embaixo, tá? As visões, tá? Eu digo aqui comumente, as profecias de La Salette. As profecias de La Salette tem uma frase assim, ó: Roma perderá a fé. E muitos acreditam que Roma vai viver eventos traumáticos e o anticristo vai sentar no trono de Roma. Isso é a profecia de La Salette, há muitos anos atrás, tá? Assim como eu citei para vocês a profecia da irmã Lúcia, que na verdade são místicas, né? Visões místicas, né? Previsões de pessoas ligadas, de virgens ligadas aí ao mundo católico apostólico romano e etc. Bom, porém a de maior envergadura e mais conhecida por vocês talvez seja a de São Malaquias, falando que o Papa Francisco, alguns dizem que o Papa Francisco seria o último Papa, então viria Petrus Romanus, que seria o Papa da Grande Tribulação. Meus irmãos, o que eu digo a vocês é o seguinte, eu não vejo que o Papa seja um anticristo. Assim como quando Francisco foi eleito, né, foi colocado no cargo, e muitos diziam, até me criticavam nos comentários, diziam, ele é o anticristo. Eu dizia, não é o anticristo, parem com isso. O anticristo não é o Papa. Né? Vocês podem estar vendo aí as contribuições para as agendas globais, as contribuições para a religião mundial, as contribuições para o avanço da apostasia, e muitas contribuições proféticas, mas o Papa Francisco não é o anticristo. E aí, aqueles que diziam que o Papa Francisco era o anticristo, vão ter coragem de continuar falando de escatologia? Porque erraram, falharam. Fazer escatologia de jornal não é sábio. O evento morte do Papa Francisco tem grande significado, assim como o presidente do Fórum Econômico Mundial, né, do Fórum de Davos, o Klaus Schwab, deixar o cargo desta maneira tem significado. Assim como o levantar e o cair de presidentes de nações extremamente importantes. São movimentos que ocorrem que impactam o mundo inteiro. Sim,
estes eventos têm envergadura escatológica, mas nós não podemos ficar fazendo apontamentos sem a devida fundamentação. Se a profecia de São Malaquias é verdadeira ou não, a gente tem que aguardar. Muitos dizem que a profecia de São Malaquias não bate mais, porque o Francisco já não era o Papa de número 112, e ele não seria o antecessor do Petrus Romano, que seria o último Papa, o Papa da Grande Tribulação. Eu sei que, e digo para vocês, estes eventos são muito importantes. O mundo está se agitando e se alinhando para os últimos eventos globais que apontam para a volta do Senhor Jesus após a Grande Tribulação. A questão mais importante é: você está pronto diante de tudo que está acontecendo? Você está preparado diante de tudo que está acontecendo no mundo? Bom, não posso terminar esse vídeo sem dizer para vocês as minhas considerações, né? É uma vida, uma pessoa que se foi, né? Dar esse ponto aqui é minimamente humano, ainda mais de um pastor. O que eu digo também e reafirmo para vocês: a maior profecia está na Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada, confie no Senhor Jesus de todo o teu coração, né? Também não posso terminar esse vídeo sem pontuar que a expressão que utilizei, profecias de La Salette, Lúcia, São Malaquias, são profecias. Na verdade, utilizei a terminologia profecia para ser de fácil entendimento de vocês, porque a verdadeira profecia está na Bíblia Sagrada. São visões de místicos, de fiéis, né, do mundo católico apostólico romano e de personalidade. Fiz menções dos mesmos só para conectar ao que de repente vocês vão encontrar nas redes sociais. Não significa que eu acredite. Na verdade, eu não acredito em nenhuma vírgula destas tais visões, porque o verdadeiro espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. E se eu quero conhecer a profecia, eu leio a Bíblia Sagrada. As tais visões, né? As tais revelações, aspas, profecias, que mencionei aqui, são comumente encontradas, né, na internet e em círculos de discussões acerca de escatologia dos que acreditam que o anticristo vem de Roma. Não é o meu caso, ok? O que vocês estão vendo no campo político, ideológico, tecnológico, religioso, né, das lideranças globais, o cetro, né, do mundo passando de mão e etc., o que a gente tem que fazer é olhar para os mesmos com a expectativa de que o Senhor Jesus está voltando. Como a igreja primitiva dizia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assista ao filme O Conclave, que é o que fala bem sobre essa transição do líder de Roma, né, do Pontífice Máximos. É um filme muito bem feito. Ele vai te irritar no final, mas pode mostrar que talvez seja este Papa que está surgindo aí. Um Papa bem diferente, né? O próximo conclave vai acontecer entre 6 e 15 de maio. O próximo mês, onde eles vão declarar habemus papam, né? Temos um Papa após a eleição. O Francisco fez vários movimentos radicais, escolhendo os cardeais alinhados à sua visão política e ideológica, preparando o mundo de Roma justamente para este momento em que ele iria passar, e o sucessor dele seria um Papa muito mais radical em questão política e ideológica. Vamos ver se vai ser o surgimento aí do verdadeiramente o último Papa, né? Eu sei de uma coisa: o relógio escatológico está na mão do nosso Deus, não está na mão de ninguém. Mas esse evento é bem importante. Bom, aos católicos, minhas considerações são observações que fiz neste momento. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço. O link do Abaplay está aqui embaixo. Inclusive tem um curso lá, Escatologia na Igreja Primitiva. Como que a igreja do primeiro século, como que os primeiros teólogos e os primeiros crentes tratavam as pautas escatológicas. Estude, vale a pena. O link está aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau, tchau.